Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. No vídeo anterior, eu comentei que eu gosto de escrever. Aí eu vim contar um pouquinho pra vocês como que eu comecei a escrever, por que eu comecei a gostar. Então é isso. Quando eu tinha mais ou menos 11 anos, se eu não me engano, em 2021, eu assistia alguns videozinhos no YouTube, que era tipo as pessoas escreviam um roteiro, uma história todinha ali com personagens, alguns originais, outros famosos, e então eu comecei a gostar disso, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que não era daquela forma assim específica que eu gostava. Às vezes tinha uma ou outra fala de um tal personagem que eu não achava que combinava, um contexto da história que ficou bem aberto, algo assim, até que eu decidi criar as minhas próprias histórias, né? Na época, eu escrevia em um aplicativo do Play Store que era exatamente, chamava Caderno, simplesmente Caderno. E aí eu comecei a escrever por lá sobre famosos, o que a gente hoje em dia chama de fanfic, né? Que é quando você cria uma história de um universo totalmente diferente, ou às vezes até naquele mesmo, de um famoso. Na maioria das vezes, na verdade. E aí eu, na época, tinha um grupo que tava ficando famoso e que eu gostava, que chamava Nailnet, que era de música, se não me engano era 21 pessoas de países diferentes, e juntou todo mundo e fez aquilo, se eu não me engano. E aí eu comecei a escrever sobre eles e tal, só que ficava só pra mim. Tinha muitos tipos diferentes de histórias, tinha capítulos, vários capítulos, até temporadas tinham, só que eu nunca contei pra ninguém. Cheguei a falar tipo assim, eu escrevi e tal, mas nunca. Então ficou aquilo só pra mim. E com o passar do tempo, eu já não queria muito continuar, na verdade, a escrever sobre eles. Eu queria personagens meus. Então eu comecei devagarzinho, inventava nome, sobrenome, aparências, e eu comecei a escrever. E se eu não me engano, quando eu estava no 8º ano, um professor conversando, ele chegou a comentar comigo que ele tinha escrito na verdade, alguns livros e chegou a publicá-los, tanto que ele até havia me mostrado esses livros dele, e eu fiquei tipo muito surpresa e tal, porque eu cheguei a ficar muito ansiosa, né, tipo assim, e animada, porque era algo que não é todo mundo que você conhece, assim, que tem ao menos 2 ou 3 livros publicados. E aí eu comentei com ele que eu gostava de escrever, e aí ele começou a me dar alguns conselhos, algumas ajudas, dicas para escrever também, até que pouco tempo depois eu escrevi um capítulo de uma história que era meio bobinha assim pra época, e eu gostei, mostrei ele e tudo. Aí ele simplesmente virou pra mim e disse que a escola, foi tudo planejado por ele e pela escola, de fazer uma revista sobre histórias, poemas dos alunos. E aí ele disse pra mim digitalizar o capítulo que eu tinha escrevido, que na época foi num caderno. Então eu passei tudo pro notebook e mandei pra ele. E então tava naquela. E aí a minha página ficou assim, tipo bem da época mesmo. Aqui é o nome da personagem, aqui é o nome da personagem. E esse foi basicamente o capítulo inteiro, que se eu não me engano tinha 1.000 ou 2.000 palavras. Então foi um pouquinho demais. Uma pena foi que, por mais que eu tenha chegado a escrever 5 capítulos à frente, eu perdi totalmente a história. Então eu só fiquei com esse primeiro capítulo porque tá escrito na revista, né? E quando foi fazer a publicação, não é bem a publicação, mas quando nós, os alunos, fizeram meio que, na verdade, meio que tipo uma comemoração.
aí foram feitas a entrega das revistas para cada aluno que havia escrito algo nessa revista. Que são, se eu não me engano, acho que deve ter 10 histórias, mas não histórias apenas, mas poemas também. E então continuei a escrever, porque era algo assim que eu percebi que eu gostava. E então fui continuando, fui descobrindo o estilo que eu gostava de escrever, se era em primeira, terceira pessoa, os gêneros que eu descobri que eu gosto mais de romance, tipo fantasia também, algumas distopias, mas com romance também. E então eu continuei escrevendo, e uma das duas, na verdade, que mais me recordo foi uma releitura que eu fiz eram 3, na verdade. Uma releitura de Romeu e Julieta, do 8º ano também, só que eu fiz perfeito. Foi para um trabalho de artes, que a gente tinha que fazer a maquete e escrever um roteiro. Eu fui nos clássicos, né? Shakespeare, Romeu e Julieta. Ficou tão perfeito assim que eu não queria nem entregar para a professora, na verdade. E eu entreguei, sumiu, eu não sei realmente onde que está, mas a capa, ela tinha ficado perfeita. Tinha ficado de um jeitinho assim que eu realmente não imaginaria que ficaria, mas eu fiz e eu amei, e infelizmente eu perdi, porque eu realmente queria manter ela de recordação. E eu escrevi também uma releitura, se eu não me engano, de Chapeuzinho Vermelho. Era apenas um conto curtinho, se eu não me engano, acho que 500 até 1000 palavras, se eu não me engano. E foi só mesmo durante uma aula, que era uma produção de texto, um tema livre, e em um horário de 50 minutos eu escrevi completa. E uma história que, se não me engano, eu terminei ela no final do ano, na metade do ano passado, que era um romance, só que eu não gosto muito dele. Eu consegui terminar com 10 capítulos, só que por ela ser mais curtinha, mais rápida, ficou com muita coisa, ponta solta, não finais, mas algumas coisas em aberto, alguma coisa estranha, fora de contexto. Mas foi a única assim que eu realmente cheguei a terminar 100%, que teve a capa, né, certinha, e foi isso sobre minha jornada na escrita. Só que eu ainda escrevo, às vezes tá mais pra um hobby ultimamente. De vez em quando eu escrevo, penso num personagem, crio meio que coisas que esse personagem faria, as capas que eu até mesmo comentei no último vídeo. E então agora eu queria fazer umas indicações de livros que a cada vez que eu lia me dava mais vontade de escrever, que são com gêneros e elementos, detalhes assim, que eu gosto e que geralmente eu aplico na minha escrita. Que até mesmo o primeiro livro que eu cheguei a ler, A Seleção, da Kiera Cass, que conta a história de uma menina, conta a história de uma jovem que se inscreve, por causa da família, numa seleção para se casar com um príncipe, no meio de 35 garotas. E todas atrás da coroa, se torna rainha, casar com um príncipe. Aí ele é uma trilogia, que vem seguido por A Elite e A Escolha. Tem também alguns outros livros que são a continuação da história, mas do ponto de vista da filha da protagonista. Ele é mais voltado para realeza, romance, mas tipo assim, tem sim algumas cenas de comédia, algumas que te deixam meio triste, mas é uma leitura que eu recomendo. Outra trilogia também, que ela até é famosa na Netflix, que virou série de, se não me engano, 4 temporadas, é Anne de Green Gables, que são 7 livros, se eu não me engano, porém eu só tenho 3, esses 2 e o outro que eu já vi mostrar.
Ele é focado numa jovem órfã que é adotada por um casal de irmãos. Ela é ruiva, então sofre assim, meio que um certo bullying. E então a trama se desenvolve ao redor disso, né? Pra nós meninas principalmente, é uma leitura muito legal, muito cativante, né? Só que certo que nem todo mundo gosta, mas é legal. Quem não tiver paciência pra ler, recomendo assistir a série, que também é muito bom. Mais um livro que é da mesma autora do filme, é As 5 Partes de Você, que inclusive eu tenho o livro também, só que não tá comigo aqui, uma pena. Esse é Todo Esse Tempo. É uma história também envolvente, que a todo tempo te faz pensar, refletir um pouco mesmo. Tem romance sim envolvido, é muito fofo, é uma leitura leve, boa de ler e rapidinha, né? E o último que eu tenho físico é Amor e Azeitonas, que faz parte da trilogia de Amor e Livros. A trama se desenvolve na Grécia, que é onde o pai da protagonista está, ele mora. Então ela vai passar um tempo com ele, acaba se envolvendo no romance, claro, e continua por essa. Agora, de alguns livros que eu não... Infelizmente eu não tenho físico, mas um dia eu quero ter eles físicos. É a série A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard, que é uma distopia, tem um pouquinho de romance, mas bem pouquinho mesmo. Ele é mais uma distopia realmente, misturada com fantasia, com governo e tudo. E também um dos meus últimos livros, se eu não me engano, é uma trilogia da Holly Black chamado O Povo do Ar. Que no TikTok realmente ele também tá ficando muito famoso, que é O Príncipe Cruel, Rainha do Nada e O Rei Perverso. A ordem tá errada, mas são esses 3. E recentemente a autora escreveu os livros do sobrinho da protagonista, que eu também espero conseguir ler. Então foram essas as minhas indicações e como eu comecei a escrever e tudo. Espero que tenham gostado. Até a próxima!